Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Portando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário KNRI11, que é um fundo imobiliário híbrido que vai pagar dividendos extraordinários ainda nesse mês, e a gente vai discutir se realmente vale a pena investir nesse fundo imobiliário ou não. Então, basicamente, o KNRI ele é um fundo imobiliário com 3,8 bilhões de reais de patrimônio, é um dos maiores fundos da bolsa e também um dos mais antigos. E ele é gerido pela Kinea, que é considerado por muita gente também uma das melhores gestoras. E ele é um fundo um pouco diferente. Geralmente aqui a gente tem fundos imobiliários temáticos. Então, por exemplo, um fundo que só investe em shoppings, um fundo que só investe em logística, um outro fundo que só investe em corporativo. Aqui não. O KNRI ele é um fundo híbrido. Ele investe tanto em corporativo, que seriam aí lajes de escritórios para serem alugados, para ser o escritório, a sede de várias empresas, como também no setor logístico. Então ele é uma mistura desses dois segmentos, o que dá um resultado muito interessante, como a gente vai ver nesse vídeo daqui. Então, como foi falado, ele é um dos fundos mais antigos da bolsa. Atualmente ele tem quase 250 mil investidores e uma vacância extremamente baixa, ali na casa dos 3%. E a vacância financeira dele é um pouco maior, na casa dos 9%. E aqui é importante só destacar a diferença de vacância física para vacância financeira. A vacância física, ela leva em consideração quanto dos lugares, quanto dos imóveis do KNRI estão vagos. Então a gente chega que 3% dos imóveis estão vagos. Já a vacância financeira, a gente leva em consideração os imóveis que não estão pagando aluguel. Porque geralmente quando você assina um novo contrato, você pode dar uma carência para o inquilino. Você pode falar, olha, você só começa a me pagar daqui tantos meses, por exemplo. Então a vacância financeira acaba pegando esse valor de inquilinos que ainda não começaram efetivamente a pagar o aluguel, porque ganharam esse desconto em contrato. Então, basicamente, a vacância financeira tende a convergir para a vacância física. Isso deve acontecer ao longo dos próximos meses, quando esses novos inquilinos começarem sim a pagar o aluguel normalmente. Mas o principal ponto desse vídeo daqui é sobre o rendimento extraordinário que o fundo imobiliário vai pagar já nesse mês de junho. Então, para receber esse rendimento extraordinário, que pode ser de 50 a 65 centavos, é só você comprar cotas do KNRI até o dia 30 desse mês, que vai ser a Datacom, e você vai receber aí no dia 10 do mês que vem. Mas, em geral, esse fundo imobiliário ele paga aí por volta dos 95 centavos. Como a gente pode ver, ele não tem taxa de performance, mas tem uma taxa de administração e de gestão de 1,25, que é um pouquinho acima da média de mercado, que gira mais em torno de 1%, mas isso não é um grande problema para o investidor ou algo que inviabilize o investimento nesse fundo imobiliário. Destaca-se aqui também que ele foi criado lá em 2010, o que mostra que ele realmente é um dos fundos mais antigos da Bolsa de Valores. E atualmente ele vem sendo cotado ali próximo de R$ 153, reais, um pouco abaixo do seu valor patrimonial, que é de R$ 160. Reais. E aqui só um ponto engraçado de ser comentado, é que a maioria dos fundos imobiliários, hoje a gente vê que eles negociam próximo ali a R$ 100. Reais. Poxa, por que o KNRI negocia próximo a 160? Bem, porque ele é um fundo de 2010, né? Então, conforme o tempo foi passando, a cota foi valorizando com a inflação e atualmente o valor da cota fica aqui próximo a 160. E é um caminho natural que deve acontecer com os fundos imobiliários de tijolo ao longo do tempo, porque a cota deles valoriza conforme os imóveis vão valorizando, isso em decorrência da inflação. Então aqui a gente consegue ver perfeitamente que, na verdade, os fundos imobiliários de tijolo sim valorizam conforme a inflação no longo prazo. E aqui, considerando que ele vai pagar 95 centavos por mês, a gente chega num dividend yield de 7,4, isso considerando o preço atual, que é um dividend yield bem baixo. E ele é bem baixo por conta de que a gente tem outros fundos imobiliários pagando um dividend yield muito maior. Só que se a gente considerar o rendimento extraordinário que ele vai pagar, esse yield vai de 7,7 a 7,8. E aqui a gente consegue ver que, na verdade, o dividend yield do KNRI é um pouco mais baixo em relação aos outros fundos imobiliários, principalmente devido à sua parte corporativa, que não tem gerado um bom resultado aí há mais de 10 anos, isso por problemas externos do fundo imobiliário. Mas mesmo com vários problemas, a gente consegue ver aqui que esse fundo valorizou muito nos últimos 10 anos. Um ponto engraçado de ser discutido também é que quando a gente compara essa linha laranja aqui, que é o KNRI, com essa linha aqui meio verde, meio azul, que é o IFIX, a gente vê que nos últimos 10 anos ele ficou abaixo do IFIX.
ou seja, ele ficou abaixo da média de rentabilidade dos fundos imobiliários. E mesmo assim, o KNRI é considerado um fundo muito bom. Isso porque ele passou por vários problemas. O setor corporativo de lajes de escritórios, ele já vem levando um grande problema, ele já não vem muito bem já há muito tempo, já há mais de 10 anos. Ele vem com uma vacância muito alta. Então, vários imóveis do setor corporativo têm uma dificuldade gigantesca de serem alugados. O KNRI também tem essa dificuldade, mas como a gestão é muito boa, ele consegue mitigar esses problemas. Então, se a gente comparar o KNRI com vários outros fundos corporativos da mesma época, a gente vai ver que, na verdade, ele até que se saiu muito bem. E o grande resultado disso, o grande motivo dele ter saído tão bem assim nos últimos 10 anos, é pelo fato dele ser um fundo híbrido, dele não investir exclusivamente no setor corporativo, mas sim investir também no setor de logística, que nesses últimos 10 anos se deu muito bem, conseguiu alugar os imóveis, conseguiu rentabilizar em cima dessas compras desses imóveis, conseguiu subir aluguel acima da inflação e tudo mais. Então aqui a gente consegue ver que boa parte da receita dele vem do setor logístico, enquanto uma parte vem do setor de escritórios, é quase ali meio a meio. E um ponto engraçado de ser destacado é que quando a gente olha o tipo do contrato, a gente consegue ver que a concentração de contratos típicos são muito próximas da quantidade de escritórios que ele tem em portfólio, o que dá meio que a entender que a maioria dos contratos típicos são de escritórios, enquanto a maioria dos contratos atípicos são do setor logístico. Porque, como já foi falado aqui no canal algumas vezes, é muito difícil você ter um contrato de escritórios atípico. Geralmente, a grande maioria dos contratos de escritórios, de lajes corporativas, eles são típicos. Então, sempre que dá uma crise, algum problema aqui, esse imóvel ele tende a ficar vago. E aqui a gente consegue ver que ele tem imóveis em 3 estados, em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é atualmente o maior problema desse fundo imobiliário. Realmente o Rio de Janeiro nos últimos 10 anos teve seríssimos problemas financeiros e isso fez com que a economia do Rio de Janeiro ficasse extremamente abalada. Então a gente vai ver que boa parte da receita, boa parte da vacância desse fundo imobiliário está no Rio de Janeiro. E a gente pode ver também aqui que a maioria dos contratos são reajustados por IPCA e aí alguns por IGPM. Então, como eu acabei de falar, a maior parte da vacância vem dos escritórios do Rio de Janeiro. Tem um pouco de escritório em São Paulo e em Minas Gerais vagos também, mas ainda são menos do que os escritórios vagos no Rio, porque realmente o Rio vem passando por grandes problemas financeiros e acaba que muitas empresas acabam fugindo do Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue ver que, na verdade, todos os imóveis do setor logístico do KNRI estão alugados, enquanto os imóveis do setor de escritórios, eles têm aí uma alta concentração de vacância, aí quase a 20%, um pouco menos do que isso, mas esses números já chegaram a patamares muito maiores, lá em 2014, 2015, 2016, e na verdade desde então vem caindo esses valores de vacância do setor de escritórios. E aqui um outro ponto muito interessante é que essa daqui é a receita potencial desse fundo imobiliário. É o quanto ele acha que ele conseguiria cobrar se todos os imóveis deles estivessem locados. E a gente consegue ver que só com essa vacância aqui, aí por volta de uns 10% do resultado acaba não acontecendo, porque o imóvel está vago. E aí com isso a gente chega à conclusão que esse fundo imobiliário, o KNRI, poderia aumentar em até 10% o seu rendimento, o quanto ele paga mensalmente, simplesmente resolvendo o problema de vacância que ele tem. O que não é algo fácil de ser resolvido e é um problema que já dura aí mais de 10 anos e não envolve necessariamente o KNRI, porque os imóveis deles são bem ok. O problema é que o setor inteiro de lajes corporativas vem sofrendo muito há mais de 10 anos. Então, quais são as grandes conclusões que a gente chega com esse vídeo daqui? Então, mesmo com muitos problemas nos últimos 10 anos, o KNRI ele conseguiu ter um retorno interessante, mas ainda abaixo da média de mercado. Ele tem um grande potencial de aumentar os seus rendimentos se ele conseguir locar os imóveis que ele tem, e a gestão da Quineia ela se mostrou muito boa ao longo do tempo, fazendo vários movimentos que diminuíram o prejuízo do KNRI frente aos grandes problemas que ele teve já aí devido ao setor de lajes corporativas não ter tido bom resultado já há muito tempo. E esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando que você assista outros 2 vídeos aqui do canal